sobre os dados no sistema. Quando a gente fala dos dados, o empresário vem e fala assim, nossa senhora, precisamos higienizar tudo isso aqui, precisamos revisar tudo isso aqui, e de verdade você vê, né? Dados é o ouro hoje, né, cara? E tem empresa que fala o seguinte, cara, eu quero de verdade fazer com que a minha equipe de campo entenda que se ela não atender o cliente em 60 e 90 dias, eu vou assumir esse cliente e eu vou vender aqui no Insight, e aí esse cliente vai ser meu do Insight. Eu lembro que esses dias eu fui comprar um sapato, eu vi o sapato na internet e fui na loja comprar. E aí eu perguntei pro vendedor como é que funcionava esse negócio, né? Porque é curioso, né? Trabalho muito com isso. E ele falou assim, cara, não importa, se você comprar comigo com a internet, a minha comissão é a mesma e tal, não sei o quê. Então você veja que esse vendedor, ele tinha uma sinergia com a empresa e ele não quis boicotar, por exemplo. Não compra pela internet, que demora para chegar, não sei o quê. Não. Ele ajudou a vender o produto porque estava tudo em sinergia. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candelor da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast VM. Super bem-vindo, super bem-vinda, que prazer estar aqui com você. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. E hoje é um assunto super especial, que é Insight Sales, que é um assunto que a gente domina muito, trabalha muito com clientes, sempre defendeu na Venda Mais. E a gente defende, inclusive, que todo mundo pare para pensar como pode se aprofundar, pode melhorar seus resultados em relação a isso. Tem muita coisa nova aparecendo, tem muita coisa que está reciclada e o pessoal está apresentando como novo, né, Marcelo? O pessoal está dizendo, é novo, e a gente está dizendo, não, nossa, faz 30 anos que nós estamos fazendo isso aí, só mudaram o nome, mas no fundo é a mesma coisa. Mas tem coisa nova também. Tem coisa que já não está mais funcionando, que já começou a dar sinais de esgotamento, né, de que o modelo também não funciona mais e precisa se adaptar. Então tem muita coisa boa para falar e a gente vai ter um convidado muito especial, que é uma pessoa muito legal do nosso time, que está mostrando um serviço incrível, os clientes adoram, os resultados são excelentes, a pessoa está crescendo, né? Começou a postar agora, depois vocês vão ver que, né, vocês podem segui-lo nas mídias sociais também, é uma pessoa que entende muito e que a gente tem muito orgulho de ter no nosso time, que é o Leandro Biscola. Mas, Marcelo, para a gente abrir, comentários em relação ao tema de hoje ou pensamentos gerais da vida? Raul, vou falar sobre o tema de hoje, porque é um tema para mim que é meio que um pensamento geral da vida, sabe? Porque a gente sempre teve Inside Sales, né? Na verdade, com 30 anos, chamava televendas, né? A verdade é essa. E aí foi se transformando em Inside Sales, a gente criou uma versão mais completa de Inside Sales, que a gente chama de CIV, que é a Central de Inteligência em Vendas. E esse é um negócio que a gente sempre procurou alguém para colocar na mão esse processo, sabe? E eu vou falar para você, a gente já foi muito assediado por várias empresas que queriam sociedade com a gente, mas a gente tinha certeza que um dia a gente ia ter alguém focado nisso, fazendo isso com maestria, porque é um processo muito importante. Toda vez que a gente vai fazer alguma apresentação num cliente sobre Inside Sales, sobre CIV, o cliente fala assim, vai dar resultado? Eu falo, cara, se tem uma coisa que eu garanto que vai dar resultado absolutamente, é esse processo aqui. Porque, no mínimo, ele vai aumentar a sua positivação, no mínimo, ele vai fazer os clientes comprarem com uma frequência maior, tem uma tendência enorme de comprar mais mix e tem uma tendência enorme de vender com menos desconto. Então, assim, nunca não deu resultado. E a gente já passou por situações muito malucas e hoje a gente vai chamar o Leandro Biscola para falar exatamente sobre isso. E eu vou contar umas histórias de antes do Biscola na Venda Mais, que o Biscola não tem tanto tempo assim com a gente, o Leandro não tem tanto tempo, mas eu vou contar umas histórias mais de antigamente ainda sobre como esse canal de vendas ele é poderosíssimo e como ele ajuda a empresa a ter resultado e, enfim, a ganhar muito mais. Você sabe que na reunião dessa semana da mentoria, uma pessoa falou, eu estou pensando, e imediatamente eu disse, pare de pensar. Pare de pensar, é o tipo da coisa que a gente tem tanta certeza, do tipo, vá e faça, do tipo, você está perdendo tempo. Comece o processo, comece a testar, e é fácil de medir resultados, e você tem controle sobre o processo, quer dizer, tipo, N benefícios. Leandro, vamos trazer ele. Ô, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Onde é que você está hoje? Porque você tem também, né, estado aí vamos para cá e para lá. Onde é que você está hoje? Fala Caetano, tudo bom? Hoje eu estou em Curitiba, estou em casa, né? Mas quando o pessoal fala assim, não, onde você mora? Eu falo assim, olha, o endereço tá em Curitiba, né? Agora onde eu moro, nem eu sei, porque é tanta viagem, né, cara? A gente tá atendendo aí cliente no Brasil inteiro.
eu fico menos em casa do que nos clientes, né? Mas é isso, hoje eu estou em Curitiba. Você sabe que quando eu estava nessa pegada forte de palestra, uma vez eu estava trocando e-mails com um amigo nosso, o Cláudio, que inclusive já fez aqui podcast, e aí ele falou, onde é que você tá? E eu falei, estou na minha segunda casa. E aí ele falou, eu também. A gente estava em Congonhas, que era o segundo, a gente só se encontrava ali. Eu encontrei, não sei se te comentei, Caetano, eu encontrei o Carlos Alberto Júlio em Guarulhos. Quer dizer, tem um pessoal que a gente só encontra no aeroporto, assim, né? Vai, bate papo e, né? Mas é o momento Hot Milk, então, Leandro. Você sabe que a gente fez um evento com a DVB num lugar que chama Hot Milk. É um lugar para startups em Curitiba e o nome saiu do leite quente. Que aí todo mundo fica tirando sarro que a gente fala leite quente e eu fico o tempo inteiro dizendo, não sei que vocês estão tirando sarro, tá certo falar leite quente, exatamente como está escrito, é falado, né? Tipo, então, o momento Hot Milk aqui, com 3 curitibanos aqui rodando, cada um em um lugar do mundo, menos o Leandro que está aí em casa. E como a gente estava falando, Leandro, com certeza absoluta, teu vizinho vai começar a dar umas marteladas aí em cima, porque é isso que acontece quando a gente grava podcast. É um silêncio maravilhoso, tudo tranquilo, aí começa a gravar o podcast e começa a confusão. Você que está nos vendo, nos assistindo, você acha que é tudo calmo, tranquilo, maravilhoso? Não. Todo mundo está com um monte de tecnologia para abafar som, está caindo a casa aqui atrás, está pegando fogo e nós estamos aqui gravando, porque a gente quer que você não só aprenda, mas se divirta também. Então vamos lá. Leandro, conta um pouquinho para a gente, Inside Sales. Eu já vi, e o Marcelo pode até falar sobre isso também, várias formas de definir Inside Sales. Então tem um monte de gente usando o termo para definir várias coisas diferentes. Então vamos começar a definir claramente. Quando a gente é contratado para trabalhar Inside Sales por uma empresa, o que é exatamente... Como que você define o trabalho que vai ser feito, até para quem está nos vendo ou nos ouvindo, entender como a gente pode ajudar e que tipo de trabalho a gente ajuda a fazer. Legal, Raul. Não tem segredo, é aquilo que o Caetano falou, né? Antigamente falava-se televendas. Inside Sales são nomes novos, né, que vem, mas é o televendas e não é telemarketing. O que acontece, uma confusão muito grande, é confundir televendas com telemarketing. Então, Inside Sales ele é uma operação de vendas interna por telefone, hoje por videochamada, WhatsApp, que o vendedor ele está dentro da empresa, ele não se desloca para atender esse cliente. Então, ele atende internamente e a empresa tem o controle total dessa operação. A empresa mede as atividades do vendedor, mede os resultados do vendedor e, com certeza, toma decisões muito mais rápido, né? Então, Inside Sales é isso, é o televendas, é aquela venda consultiva. Então, não é igual telemarketing, que eu vou sair ligando para todo mundo, nem sei o nome, vou repetindo alguma coisa, né? Não é isso. É uma venda consultiva que é feita por telefone, por tecnologia, mas de dentro da empresa. O vendedor não se desloca para atender o cliente. É basicamente isso. E o Inside Sales, nessa tua definição, ele prospecta também ou só trabalha com a própria base de clientes? Os dois, Raul. Prospecção é uma área forte que a gente está trabalhando no Inside. Hoje a prospecção, a gente fala um nome mais comercial, né, que é outbound. Então, basicamente, é o vendedor ou o SDR procurar esses clientes, né? Agora, uma diferença muito grande, né, Raul, é que é feita uma prospecção muito inteligente. Então, antes de começar a prospectar, tem toda uma estratégia para saber qual cliente a empresa quer atender. Porque às vezes a gente chega na empresa, né, e aí vai prospectar, começa a dar tiro para todo lado, e aí vem cliente que não é interessante, ou não consegue cliente, fala assim, pô, isso aqui não funciona. Não. Tem que ser feito com inteligência. Antes de começar a ir para o mercado prospectar, tem que saber qual tipo de cliente a empresa quer vender, quer prospectar. Então, toda essa inteligência, tem uma inteligência antes de começar a prospecção, e aí quando vai para a ação mesmo, fica muito mais fácil do resultado aparecer, porque a gente já conhece o cliente antes de entrar em contato com ele, né? Tem toda uma engenharia aí por trás, e aí quando fala com esse cliente, com esse prospect, fica muito mais fácil de dar o resultado. Perfeito. Marcelo, eu me lembro quando a gente começou a trabalhar consultoria, que isso você começou a trabalhar, inclusive, não era bem de prospecção, era quase como um trabalho de reforço das atividades comerciais, e depois começou a complementar mix, depois, né, complementar pedido, a encontrar falhas de atendimento, inclusive em alguns momentos o próprio Inside começava
a fazer vendas para os clientes. Quer dizer, teve todo um processo aí, mas você que começou isso lá atrás. Comece, então, talvez a gente possa voltar um pouquinho e dizer como é que isso foi evoluindo para chegar onde hoje está, aí que é o topo, né, no máximo com o Leandro. A gente começou com o que a gente chama de central de inteligência em vendas. A gente já começou com o mais complexo, é engraçado isso, né? Acho que é uma mania nossa na Venda Mais, né? A gente começa... Exatamente, a gente começa querendo resolver os problemas. Por que a gente começou? Então, assim, central de inteligência em vendas, a gente sempre fala o seguinte, para ficar mais simples para quem está nos ouvindo. De um lado, uma galera que está ali para não deixar inativar clientes da equipe de field sales, da equipe de campo. E do outro lado, tem uma galera para vender para os clientes que essa galera aqui não conseguiu segurar e manter dentro da estrutura. Ou seja, só aí você cria duas barreiras dentro do processo, né? Você tem lá sua equipe de campo, seu vendedor, seu representante comercial, com suporte interno, não permitindo que esse cara perca cliente e dando suporte para os clientes desse cara. Em máxima potência, o cara pode comprar do vendedor externo, mas ele pode ligar para dentro da empresa e comprar dentro da empresa também. É assim, tudo isso daqui, que é a parte interna de... Não é uma assistente comercial, é mais do que uma assistente comercial, trabalhando para que a empresa não perca e não inative clientes. E tem uma outra parte que trabalha vendendo efetivamente, que é o Inside Sales. A gente começou fazendo mais esse trabalho aqui, porque a gente chegava nas empresas, Raul e o Leandro sabem disso, 50% dos clientes eram inativos. Aí você falava assim, se eu tenho lá 50 representantes, 50 vendedores em campo, é mais fácil eu coordenar essa reativação de clientes ali do que criar uma estrutura do zero para fazer isso. Demorava mais tempo. Então a gente sempre entrava assim, dando suporte para a equipe para ver se ela reativava. Com o passar do tempo, a gente descobriu que essa equipe reativa, mas muitos clientes também não são interessantes para eles. Eles reativam e eles perdem clientes, eles reativam e eles perdem clientes. E a gente falou assim, não, então vai ter uma equipe aqui que vai vender para o cliente. Essa combinação é algo que a gente não tem fórmula, né? Então, assim, a gente odeia essas fórmulas super prontas. Porque tem empresa que fala o seguinte, cara, eu quero de verdade fazer com que a minha equipe de campo entenda que se ela não atender o cliente em 60 e 90 dias, eu vou assumir esse cliente e eu vou vender aqui no Inside e aí esse cliente vai ser meu do Inside. Tem empresas que falam o seguinte, não, eu vou deixar esse cliente aqui no Inside, mas se precisar comunicar de novo com a equipe externa, eu vou deixar comunicar. Então não tem fórmula para isso. Cada empresa tem o seu momento, cada empresa tem a sua fórmula. Às vezes a empresa fala, cara, minha meta de crescimento é absurda, eu não quero criar nenhum tipo de concorrência, então é todo mundo ajudando a atender o cliente. Tem equipe que fala, pô, minha equipe externa aqui não está controlando a carteira, então eu quero tirar deles uma parte dos clientes que eles não atenderem, que inativarem, e eu quero vender internamente. E tem estruturas que a gente trabalha que só tem inside. Né? O Leandro pode falar, aí tem estrutura que só tem inside, que só vende por inside. A gente já teve estruturas de vendas que por inside vendia mais de R$1 bilhão por ano. Então essa história de que, precisa ter equipe externa, não precisa, é o que eu disse, não tem fórmula. A gente precisa entender a realidade da empresa e implantar o modelo da empresa. Mas a gente começou já com esse processo super complexo, que era dar suporte para a equipe externa e vender para a equipe interna, com a equipe interna para clientes que eram inativados. Mas isso, o tempero, a maneira de fazer, cada empresa tem uma empresa. Leandro atende várias empresas que são só inside sales e que vendem muito bem e faturam muito só com isso. Perfeito. Então, Leandro, antes de você contar desses casos, eu estava pensando aqui que quando eu tenho vendedores externos e crio uma equipe interna, primeiro para dar apoio a essa equipe externa e depois para, em alguns momentos, dependendo da situação, até substituir, porque os próprios vendedores não querem atender esses clientes, não é interessante para eles por algum motivo, né? Tipo, é um cliente pequeno, é um cliente que está distante, é um cliente que não, né, alguma questão. Então, eu tenho agora um segundo ponto de contato, que acho que é uma coisa super importante também, porque senão eu estava refém do relacionamento com, né, a empresa está refém do relacionamento com o cliente pelo vendedor, né? É o único ponto de contato. Ao mesmo tempo, quando eu crio um canal novo, cria um potencial conflito também. Da equipe externa não reagir muito bem a isso, ou de ter resistências, boicotar, né, esse tipo de coisa. Então, vamos pensar, eu vou separar, né, então, porque depois a gente pode ir para quem é só inside, ok? Então não teria esse conflito, vai ter outros, mas
Agora vamos pensar, eu sou um ouvinte, eu tô assistindo aqui, ouvindo o podcast de vocês, eu tô pensando, pô, eu tenho uma equipe de vendas externa, eu realmente não tenho muito controle sobre o processo comercial, eu queria me aproximar disso, eu queria ajudar os vendedores, mas também quero estar mais próximo dos meus clientes. Eu tô pensando em criar isso aqui, mas eu sempre tive medo da reação da minha equipe, tá? Como que você lida com isso quando você entra numa empresa e encontra este cenário onde já tem equipe montada, às vezes gente de muitos anos de casa, representantes ou vendedores externos que estão há muito tempo de casa, e de repente você diz, campeão, o negócio é o seguinte, nós vamos começar a ligar para os teus clientes aqui. E aí, certo? Como é que faz? Legal, Raul. Esse é um tema muito presente nos nossos clientes, né? Porque alguns clientes tentaram fazer isso por conta própria, né? E não souberam fazer as regras do negócio direito, e isso virou uma confusão, conflito de canal e tudo mais. E como é que a gente faz isso, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: a estrutura interna que a gente monta para ajudar o representante, o vendedor de campo a vender, ela tem que ser realmente para ajudar esse cara a vender, né? Então a gente cria regras do seguinte sentido: a gente tem clientes ativos, que são os clientes que estão comprando ali mês a mês. A gente tem os clientes pré-inativos, que são aqueles clientes que já estão dando sinais de que vão parar de comprar. E a gente tem os inativos. Então, essa equipe interna que vai ajudar o representante a vender, eles vão atuar principalmente nesses clientes que estão dando sinais que vão parar de comprar. E aí o empresário fala assim, mas Leandro, como é que a gente remunera isso? Como é que fica a comissão e não sei o quê? Esse assistente, que é muito mais para assistente, que nem o Caetano falou, ele vai ajudar a vender e ele não divide comissão. Então, no primeiro momento, Raul, o vendedor de campo ele se sente inseguro, porque ele fala assim, vai ter alguém ligando, vão roubar meus clientes. Num segundo momento, ele começa a ver que a receita dele aumenta. Por quê? Esse assistente ligou para o cliente, que já deu o sinal que ia parar de comprar, o cliente volta a comprar, a comissão fica para o representante, e aí o representante ele percebe que isso é bom, que essa estrutura ajuda ele. E aí começa a criar uma sinergia. E aí o que a gente tem que tomar cuidado, né, que no primeiro momento o representante se sente inseguro, num segundo momento a gente tem que tomar cuidado para esse representante não transferir a atividade dele para o assistente, né? Porque daí, não, o assistente liga, ele começa a ter essa sinergia com o assistente e pede para o assistente ligar, e a hora que você vê, o assistente está fazendo um monte de venda ali para o representante, né? Então é assim que acontece, tem que ser muito claro as regras, e essa estrutura ela tem que realmente ajudar o representante. Ô, Leandro, pausa um pouquinho, só uma coisa que eu não entendi bem. Então, o representante continua recebendo comissão, mesmo que a venda tenha sido feita pelo Inside Deixa eu dando entrar apoio. aqui, deixa eu entrar aqui, Raul, nessa resposta aqui, porque é aí que está a história do tempero. Aí que está a história de cada caso, é um caso, e eu acho que esse é o ponto importante dentro desse processo. Tem empresa, porque assim, quando você coloca um canal novo de suporte ou de vendas dentro da empresa, vai ter resistência. Então, assim, tem empresas que, porque assim, tem empresas que falam bem assim, eu pago 4% de comissão para o vendedor e representante, e eu quero que ele ganhe 3% quando implantar o Insight. Eu quero, é a decisão da empresa. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso. Esse caso que o Leandro falou é uma situação, né? Tem situações que a empresa fala, não, eu quero tirar 1%. Nossa visão é que ele não deveria fazer isso. Nossa visão é que ele não deveria fazer isso, porque o que ele vai ganhar de volume e de fidelização de clientes paga esse 1% que ele deixa de vender dentro do processo. Então, assim, não tem fórmula pronta. Tem a fórmula da sua empresa naquele momento, do seu grau de insatisfação com a equipe externa, com o seu grau de perda de clientes, enfim, é o seu momento. Leandro, mas segue que uma coisa que eu acho é que não tem fórmula pronta, mas tem melhores práticas, né? Porque na nossa experiência a gente já sabe, né? A gente pode já começar a sugerir, indicar e tá bom, quem manda é o cliente, mas nós, né, temos uma opinião forte sobre algumas coisas. Então, Leandro, volta para você. Não, e é isso que o Caetano falou, né? Não tem fórmula pronta, mas tem que ter essa sinergia entre estrutura interna e externa, né? Porque a estrutura externa ela é super importante para a empresa. E de repente, se você não coloca essa estrutura interna com muito cuidado, né? Observando as melhores práticas no mercado, você, ao invés de criar uma coisa boa, você cria um caos lá dentro da empresa, né? Eu lembro que esses dias eu fui comprar um sapato, eu vi o sapato na internet e fui na loja comprar. E aí eu perguntei para o vendedor como é que funcionava esse negócio, né? Porque é curioso, né? Trabalhando com isso. Ele falou assim, cara, não importa. Se você comprar comigo com a internet, a minha comissão é a mesma e tal, não sei o quê. Então você veja que esse vendedor, ele tinha uma sinergia com a empresa e ele não quis boicotar, por exemplo. Não compra pela internet, que demora para chegar, não sei o quê. Não. Ele ajudou a vender o produto
porque estava tudo em sinergia. E o que a gente tem que fazer nas empresas é isso, né? O que a empresa tem que fazer é isso. Agora, o ponto que eu estava levantando, Raul, tem isso, né, de ajudar o representante, mas tem aquele cliente que vai ficar inativo. O que é um cliente inativo? É o cliente que a gente tem certeza que está comprando com a concorrência. O cliente compra todo mês, já passou ali 3 meses que ele não compra, né? Cada empresa vai ter o seu ciclo específico, a gente mede isso. E aí, esse cliente que parou de comprar, aí sim uma estrutura interna vai atender. Por quê? A gente entende que o representante não conseguiu, não deu conta disso. E às vezes nem é interessante para o representante, né? O representante que eu digo é o vendedor externo, né? Então, essa equipe ela vai atender esse cliente, vai reativar esse cliente e também vai trabalhar em áreas que a gente não tem vendedor externo. Então, de repente, a gente atende algumas cidades e algumas cidades não tem vendedor externo lá. E aí, então, a gente ataca isso com a estrutura interna. Dá muito mais agilidade da empresa para a empresa consegue abranger muito mais o mercado, e aí ela tem 2 canais, e pode ter mais canais ainda, e o cliente se sente muito tranquilo em comprar. Então, é isso que a gente tem feito nos nossos clientes e tem dado muito resultado em relação a isso. Perfeito. E me conte uma coisa, que resultados eu posso esperar de uma ação dessas em termos de faturamento ou de vendas? Que deve ser uma pergunta comum, certo? Tipo, tá, eu instalo, eu monto a equipe, faço e tá. E aí o que acontece? Meu faturamento aumenta? Aumenta em quanto? Como é que funciona isso? Tipo, existe algo que a gente já tenha como referência, como parâmetro? E que permita que a pessoa justifique, inclusive, o investimento e a movimentação? Tem sim, Raul. Veja só, muitas empresas, para aumentar o faturamento, se parar de perder cliente, já aumenta o faturamento. Porque várias empresas têm aquele negócio do balde furado. Consegue muito cliente novo, mas perde muito cliente. E o problema disso é que às vezes você está colocando um cliente que ele começa comprando pouco na tua empresa e está perdendo um que compra muito. Então, se você parar de perder clientes, você já vai aumentar teu faturamento. Quando a gente coloca a central de inteligência e coloca Inside Sales, quase que automático, assim, sem fazer muita força, a empresa já vê a positivação subindo. Por quê? Para de perder clientes e os clientes que já vêm, que já consegue ter uma média que a empresa consegue de cliente novo todo mês, isso vai aumentando a carteira de clientes. Então, quase que automaticamente, você já para de perder cliente e o teu faturamento aumenta. Quanto aumenta de faturamento? Depende de vários fatores. Depende do tamanho do ticket médio de cada cliente, depende do quais clientes essa empresa está perdendo e a gente mantém. Mas assim, aumenta faturamento, o que eu quero dizer é o porquê aumenta. Aumenta porque a empresa para de perder clientes quase que imediatamente. Por que isso? Porque, veja, se o meu cliente ele recebe 2 contatos por mês, um contato, às vezes nem recebe contato, e eu como empresa, assumo isso e faço contato com o meu cliente, me relaciono com o meu cliente, ele vai comprar. Porque daí não tem, eu passei primeiro lá do que o concorrente. Então ele vai comprar comigo. Então, de imediato, para de perder cliente, aumenta a positivação e aumenta faturamento. Legal, depois disso a gente fala de mix. Porque a gente tem uma estrutura interna agora, inteligente, que vai analisar qual produto é mais fácil vender para qual cliente. Produto que ainda não compra. Então, tem várias análises e a gente começa a mostrar para esse cliente que nós temos produto que encaixa no portfólio dele, mas que talvez ele não conhecia. E que talvez o vendedor externo não passou lá, não mostrou e tudo mais. Então, a gente garante que o cliente conhece as opções de produtos que a gente tem e isso aumenta a mix. O quanto que isso aumenta de faturamento de novo, varia muito de empresa para empresa, mas assim, é uma margem muito grande, porque você começa a se relacionar com o seu cliente e aí você entende ele, entende até onde ele vai, até onde ele pode ir com a sua empresa, e aí é claro que esse resultado vem, né, por causa desses parâmetros assim. Você sabe que o ano passado estava trabalhando com um cliente grande e foi muito interessante que a gente fez uma pesquisa e muitos dos clientes tinham um ciclo de compras que o ideal, a gente perguntou para o cliente qual seria teu ciclo de compras ideal e eles responderam semanal. Primeiro por fluxo de caixa e segundo por questões de estoque. Não, eram lugares que eram pequenos e não podiam ter muito estoque. Mas o vendedor que fazia as visitas visitava uma vez por mês os clientes. Aí, quando a gente estava fazendo isso, eu trouxe, numa das apresentações, um mês com 30 quadrados e eu marquei esse aqui é o que a gente está, certo?
Aí eu marquei outro em outra cor, 4, que o cliente disse que é o que ele queria, tá? Então, só aí já tinha um problema, certo? E aí eu marquei todos os outros dizendo o concorrente visitando, certo? Incluindo aqueles 3 que o cliente falou que queria, certo? E que a gente não estava lá, porque o vendedor estava passando uma vez por mês, não tinha então roteiro, né? E eu escrevi uma vez um artigo que diz que eu dizia que vendedor com a carteira gorda vende menos. Certo? Porque isso é outra coisa que acho que o Marcelo gosta de falar também, que é muito comum a gente reavaliar a carteira de um vendedor externo, um representante, e diminuir esta carteira, diminuir a região geográfica, ter uma resistência enorme no começo, porque ela está acostumada a trabalhar, mas a venda dela aumenta e melhora, a vida dela melhora também, porque agora está mais organizada, mais tranquila, não é aquela correria, consegue se aprofundar, relacionar melhor. Marcelo, quer falar um pouco sobre isso? Na verdade, Raul, além disso, eu anotei 4 pontos aqui que a estrutura está em movimento, né? E a gente precisa ver que começa a aparecer novas funções e que a gente também absorve dentro da central. Então, por exemplo, assim, a central é uma ferramenta de marketing violentíssima. Porque é o que o Leandro falou, você tem condições de falar com grande parte dos seus clientes muito rapidamente. Ou seja, por WhatsApp, você tem um canal de contato e relacionamento. Então, ela é uma ferramenta de marketing, o marketing anda muito próximo da central, principalmente nesse movimento novo de marketing. A central também ajuda muito na gestão de leads, né? Porque muitas empresas cometem um erro absurdo do lead entrar e passar o lead direto para o vendedor externo, para o representante comercial. O lead que não é atendido rapidamente, ele é um problema, porque está claro isso já. E se atender em 20 minutos é uma eficiência, se atender em 1 hora é outra eficiência, se atender um dia depois é uma tragédia. Então, a gestão... É uma curva que despenca, né? Eu já vi esse gráfico assim, depois de 24, 48 horas ele despenca, é quase como se não existisse. Exatamente. Então, a gente já trabalhou em vários clientes que o lead entra e ele passa para o vendedor externo. Um cara que está ali sentado, né, um SDR ou não, a gente volta a dizer, a gente não tem fórmula, a gente conhece todas as funções e a gente vai jogar de acordo com a necessidade da empresa. Vamos chamar o SDR, por exemplo, ele absorve esse lead e aí ele decide para onde ele vai mandar esse lead, se ele vai mandar para o representante, para o vendedor externo, se ele vai mandar para a central, e ele começa a distribuir. E mais do que distribuir esse lead, ele começa a acompanhar se esse lead de verdade foi atendido, cuidando do processo de inbound desse novo cliente. Então, de entrada desse novo cliente dentro da estrutura, ele cuida dessa jornada do cliente, porque não adianta você passar para o representante e não ver, ou para o vendedor, e não ver se esse cliente foi atendido ou não. Então, veja, ele absorve o lead, atende o lead, distribui o lead e acompanha se esse lead foi de verdade atendido satisfatoriamente ou não. Ele faz, por exemplo, e aí são funções novas que têm entrado cada vez mais na CIV, um cliente novo, comprou pela primeira vez, recebeu o produto, quem pesquisa a satisfação desse cara? Ah, dá para fazer isso automaticamente por marketing? Dá, mas se o cliente for médio grande, será que não vale a pena a gente ter como padrão o processo da empresa pesquisar a entrada, a satisfação desse cliente na primeira compra dele para ver como é que ele recebeu? Então veja que ela aí a CIV, né? Ela é muito plural dentro do processo. Ela pode fazer muita coisa para sua empresa que muitas vezes está sendo feita em várias áreas que você concentra tudo ali. Então isso é uma ferramenta poderosa de inteligência, de marketing, de gestão de clientes, de controle da sua operação comercial. Tem muita coisa nova entrando e cada dia novas funções acontecendo dentro da central de inteligência em vendas e do processo de inside sales de uma maneira geral. E eu estava pensando aqui com o onboarding de clientes, né, que é essa entrada, assim, fica muito mais sob o teu controle, muito mais padronizado se está próximo, porque senão você tem equipe, cada um está fazendo de um jeito, né? Leandro, quer comentar alguma coisa sobre tudo isso que a gente está falando? E principalmente, Raul, quando a gente implanta a central, a gente põe vários pontos de controle. Então, por exemplo, uma coisa que eu pergunto para o empresário, né? Fala assim, você sabe exatamente o que os seus vendedores estão falando no telefone e no WhatsApp? E aí, geralmente, o empresário fala assim, não, eu sei. Falei, como você sabe? Tô aqui do lado ouvindo. Tipo assim, você tá ouvindo o que o teu vendedor fala, mas você não sabe o que o cliente fala. Então, quando a gente coloca essas ferramentas de controle, o empresário começa a ver como o vendedor atende no telefone, o que o cliente fala e como ele atende pelo WhatsApp, o empresário fala assim, já entendi tudo, já sei porque meu resultado não está vindo, meu time precisa de treinamento urgente, eu preciso criar aqui o processo de vendas porque está muito ruim esse atendimento. Né? Então, veja que se você não tem esse nível de gestão, você fica muito no achismo, né? O porquê que isso acontece, o porquê que não acontece. Então, a gente coloca esses controles também na empresa.
Perfeito. E uma coisa que acho que a gente podia falar a gente tem falado muito de estratégia, processos e pessoas. E claramente montar uma CIV é uma decisão mais estratégica, porque é um canal de vendas. Claramente preciso começar a revisar meus processos e acaba muitas vezes dizendo preciso desenvolver pessoas também, né? Porque uma outra coisa que a gente tem visto se as coisas não andarem juntas, acaba ficando quase que uma perninha, né? Do tipo, a coisa fica meio desbalanceada. E aí começa a criar um desequilíbrio interno e o próprio modelo às vezes não funciona na forma eficiente como deveria ser, porque uma das coisas não foi correta. A decisão de fazer a CIV a gente já sabe que porque claramente funciona. Revisar processos a gente já está vendo, depende de cada caso. Agora, treinar e capacitar as pessoas claramente também é uma necessidade. Marcelo ou Leandro, gostariam de falar sobre isso, de como ao a gente mudar os processos começa a fazer com que, né, por exemplo, agora, então, o pessoal interno, o inside, vai ter seu próprio treinamento, vai ter seus indicadores, vai ter sua própria lógica. E a equipe de vendas externa, o que acontece agora que eu trouxe uma equipe de apoio, tipo, eu não estou, no fundo, porque o que eu quero dizer é, não estou diminuindo o nível de exigência desses caras. Pelo contrário, eu estou começando a dizer, você vai ter que trabalhar melhor e agora eu estou te dando condições para você ser melhor. E você vai vender mais, vai ganhar mais. Marcelo, quer falar sobre isso? Cara, a equipe de assistente comercial, em primeiro lugar, né, são duas coisas, né? A equipe você tira um pouco da pressão do gestor. Porque é o seguinte, o que acontece na maioria das empresas? O cara atende o cliente, blá, legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o gestor tem que ficar acompanhando de perto. Quando você cria uma barreira e fala, cara, aqui nós vamos falar com esse cliente e nós vamos conversar com ele, entender o que está acontecendo, e aqui nós vamos falar de novo, e aqui, quem sabe, a gente vai vender para esse cliente sem você, só isso já cria uma pressão sobre o representante, sobre o vendedor externo, né? Ele sabe que ele precisa agir. Porque muitas vezes o gestor fica cobrando, mas não tem um segundo estágio. E se eu não fizer? Vai me demitir? Não. Cara, hoje tem um segundo estágio. Só a criação desse segundo estágio já faz o cara ficar atento. Nós, todo final de mês, gostamos de fazer nas centrais, né? A equipe apresenta os seus resultados da central. E quando você tem uma área de assistente comercial, o assistente comercial apresenta os resultados do seu representante. Cara, eles demitem o representante mais rápido e o vendedor externo mais rápido do que qualquer outra pessoa. Porque eles falam assim, olha, cara, eu falo com o cliente, esse cara não tá aparecendo lá no cliente, ou eu falo para ele, vai nesse cliente aí que ele precisa falar com você, o cara não vai. A visão é muito crítica dentro do processo. E essa visão crítica, esse olhar, como disse o Leandro, mais lá de dentro do que acontece de verdade, faz com que a equipe externa fale assim, eu não estou tão confortável assim. A equipe de campo começa a agir de uma maneira diferente. Isso tira um pouco da pressão do gestor, porque senão o gestor tem que fazer um movimento muito pesado para que as pessoas ajam. Você começa a criar um processo que controla, de alguma maneira pressiona e ele começa a produzir mais. Geralmente isso vem, e quando a gente faz esse trabalho, junto com o processo de capacitação da equipe externa, para também eles não ficarem vulneráveis ao processo, né? E aí você precisa capacitar esse cara para ele trabalhar melhor, para entender melhor a gestão de carteira de clientes, para entender melhor por que nós estamos fazendo isso. É isso, né, Leandro? É isso mesmo. E o vendedor externo ele tem uma vantagem também, a partir do momento da criação da central, que ele tem mais informação do cliente dele. Então tem um assistente que ajuda ele a gerir a carteira e esse assistente manda informações sobre mix, sobre o que o cliente compra, o que não compra. E aí o vendedor externo ele precisa de treinamento para saber como utilizar essas informações. Porque se ele não sabe utilizar essa informação, ele não sabe como oferecer aquele produto que no estudo apareceu que o cliente poderia comprar, mas não compra, se ele não tiver o treinamento disso, não adianta a informação. Então, o primeiro passo é ser mais inteligente e dar informação para esse vendedor externo, informação relevante, fácil, prática, e no segundo momento, treinar esse vendedor externo para saber usar essa informação. Então, quando a gente fecha todo esse pacote que a gente está falando aqui, né, a empresa ela ganha uma força muito grande, um poder de mercado muito grande, porque ficam muito especialista, muito concreto todo esse controle, toda essa gestão comercial, sabe? É muito legal fazer isso nas empresas, porque a gente vê uma mudança gigantesca, tanto no nível de gestão quanto de E resultado. você vê que o pessoal às vezes até começa com resistência, mas o mesmo Marcelo fala que às vezes um ano depois o próprio representante está agradecendo o movimento e vai lá dizer, no começo eu fui super resistente, mas hoje eu ganho mais, certo? Tipo, né? Porque, e para você que está nos vendo, nos assistindo, entenda que no fundo o que a gente quer é atender melhor o cliente, o foco de todo o processo está atender melhor o cliente. E muitas vezes
representantes e vendedores externos, por algum motivo, não estão fazendo isso como a empresa realmente gostaria, ou ficaram presos no modelo que funcionou no passado e que hoje já demanda uma postura diferente e não estão conseguindo, né, acompanhar. Leandro, pergunta agora bem prática. Geralmente, um empresário, quando vem nos contratar, ele tem um feeling de que alguma coisa não está correta, ele não sabe, tipo assim, eu sinto que, mas não sei exatamente o que é. Aí depois, quando implanta a CIV, valida aquele sentimento, né, e diz, putz, eu sabia, porra, mas o cara ficou muitas vezes enrolando anos, né, até anos, mas enrolando assim. Mas porque começa a aparecer um monte de coisas. Vamos falar sobre esse monte de coisas que aparece. O que aparece que o cara fica dizendo, porra, já devia ter feito, eu sabia. Sabe, tipo, que às vezes o cara deve ficar até irritado, dizendo, tipo, porque quer brigar assim, mas o cara descobre um monte de coisa que estava acontecendo. Fala um pouquinho sobre isso, porque o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, pode estar com o mesmo feeling e de repente se identifica. Nossa, Raul, é muita coisa que aparece, mas tem duas para mim que é muito emblemática. A primeira, já vi vocês falando aqui no podcast, principalmente Marcelo, sobre os dados no sistema, sabe? Quando a gente coloca a central e aí a gente vai fazer as análises e tudo mais, a gente descobre que o sistema do cara, os dados, tá assim, uma loucura, não tem informação. Aí o telefone do cliente, na verdade, o telefone do contador que alguém pegou. O e-mail não é o e-mail do cliente, é o e-mail do vendedor que ele colocou lá só para fazer o cadastro. Então, assim, a primeira coisa, cara, quando a gente fala dos dados, o empresário vem e fala assim: nossa senhora, precisamos higienizar tudo isso aqui, precisamos revisar tudo isso aqui. E de verdade você vê, né? Dados é o ouro hoje, né, cara? E a gente chega na empresa, o empresário, a hora que ele vê que tá tudo bagunçado, que tá tudo distorcido, ele só nisso ele já tem um ganho gigantesco. Outra coisa também. Aí, quando a gente começa a fazer contato com os clientes, a gente descobre que o vendedor externo não estava passando. Veja, bons vendedores, a gente tem bons vendedores externos, é um canal super importante para a empresa, que faz um trabalho fantástico. Mas tem uma grande parcela que pulam clientes, que não atende clientes, não sei porquê, enfim, vários motivos. E a gente começa a descobrir que vários clientes, potenciais clientes, não estavam sendo visitados. Conta rápido um caso aqui, Raul, muito rápido, né? Teve um cliente nosso de consultoria, ele demorou um ano para liberar, quase um ano para liberar a contratação do Insight Sales. E aí a gente contratou, primeiro mês começou a dar resultado, segundo mês aumentou um pouquinho o resultado, terceiro mês esse Insight ele acertou um cliente gigantesco, né? Então o Insight com salário, com comissão muito menor, foi para terceiro lugar de vendas e quando a gente foi ver esse cliente, que era gigantesco, a primeira coisa que o vendedor externo falou é assim: não, esse cliente ainda é muito bom, não, ele não recebe ninguém e tal. E aí a empresa começou a fazer venda para esse cara via televendas. Então você vê que a gente vai achando essas pérolas, né, quando a gente tem o controle da operação e que o empresário ele fica impressionado, mas muito feliz porque ele vê o resultado acontecer e ele entende que não é um problema com o produto dele ou não é um problema com a empresa dele, é mais com a empresa, né? Mas assim, mais a operação de vendas ter o controle, sabe? Raul, você falou, eu vou falar o número, hein? Vou falar o número, não gosto de falar muito aqui, mas eu vou falar. 30% do faturamento e 60% dos clientes compram via central em média. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E já tivemos casos maiores e já tivemos casos menores, obviamente. 30% do faturamento e 60% dos clientes passando pela central. E já aconteceu coisas fantásticas. Por exemplo, a gente trabalhou com uma papeleira. Imagina, papeleira, cara. Faz papel para vender para a indústria, para grandes indústrias de caderno, de uma série de coisas. E quando a gente entrou nessa papeleira, o dono falou assim, cara, não vai vender papel dentro nem a pau. Ele falou assim, não vai vender papel por telefone. Eu falei, vai vender papel por telefone. E ele tinha uma equipe de 7 vendedores na rua que atendia contas médias, grandes e até pequenas, e até não tão grandes assim. Eu falei bem assim, e a gente vai liberar tempo para esses caras atenderem contas médias, grandes e prospectarem, porque hoje eles não têm condição de prospectar porque a carteira de clientes está muito ocupada, era equipe própria, era equipe CLT. Em um ano era essa conta, 60% dos clientes comprando papel por telefone, 60% dos clientes comprando papel por telefone, certo? E 30% do faturamento acontecendo ali dentro da operação. Imagina que 60% relaciona por telefone, você vai falar, quer dizer que você parou de visitar esse cliente? Não. Nós colocamos uma equipe de desenvolvimento técnico visitando esses clientes, mas tiramos os grandes key accounts desses clientes ou fizemos visitas muito esporádicas com esses key accounts. Então a gente criou um novo canal, um novo nível que era
o técnico para fazer essa visita, para desenvolver tecnicamente, mostrar novos produtos, novos lançamentos e trabalhava internamente. Então, assim, a gente já fez de tudo, né? Do agro ao papeleira e todas as outras indústrias que a gente já passou. E aí a média nossa é essa, 30% do faturamento acontecendo no inside, num primeiro movimento, certo? E 60% dos clientes comprando pelo inside. Não só pelo inside, mas bastante pelo inside. É muita coisa, porque se você parar para pensar, esse é um impacto financeiro direto, mas tem todos os impactos indiretos que a gente falou de maior controle, melhor qualidade. Você tem uma redução do custo de venda, a gente não falou muito sobre isso, mas claramente reduz o custo de venda também, né? Tem um cadastro, né, higienizado, limpo, com informações que estão atualizadas e relevantes. Tem o rapidez, né? Então, teve um caso comigo também que um dos meus clientes estava lançando campanhas. E como o vendedor visitava uma vez por mês, tinha cliente que ia receber a campanha no final do mês, a campanha quase já não estava valendo, não dava. E aí era um monte de reclamação, mas é que o processo estava errado. E a gente estava dizendo, se você tivesse um Inside Sales, que você, né, aquilo que a gente estava falando, WhatsApp, telefone, etc., eu cubro minha base de clientes com uma rapidez muito maior. Então, né, a reação. Eu tenho formas de testar. Outra coisa que você pode fazer, vou testar alguma coisa. Quando você tem que testar em toda a equipe externa, é complicada. Aí que, né, tem toda uma negociação, reunião, etc. Tem que convencer todo mundo. Quando é uma equipe interna, eu chamo todo mundo e digo, galera, o negócio é o seguinte, pega aí 20 clientes, vamos testar isso aqui e vamos ver o que é, né? Tipo, então, você tem essa agilidade, tá próxima ali do lado, uma sala ali do lado, né? Depois ela vai ganhando espaço. E uma coisa que a gente não falou é gente que só está vendendo com Inside Sales, mas, né, claramente o movimento seria esse. Mas daí, agora até para a gente ir encaminhando, vamos falar um pouquinho sobre isso. Leandro, você tem casos que é só Inside Sales? Não tem venda? Porque a gente falou até agora de apoio à venda externa. E só Inside Sales, dá para fazer também? Não, a gente tem clientes que é só Inside Sales, né? O modelo de negócio, às vezes, é um pouquinho diferente, às vezes é igual, né, de carteira de clientes. Mas o que a gente vê muito, assim, no mercado, né, nos nossos clientes que a gente chega? Quando a gente chega, eles não têm a consciência de como fazer a melhor gestão desse time da Inside. Vou te dar um exemplo muito, muito clássico aqui. A gente chegou num cliente e ele tinha lá um CRM de mercado super legal e tal. Falei, pô, tem CRM. A hora que eu fui ver o CRM, ele usava o CRM como uma agenda. Parecia uma agenda do Google, assim. Então, o cliente, o vendedor, ele não colocava nem ganho ou perdido ali para saber quantas vendas fez no final do mês o CRM. E aí tinha um monte de controle paralelo e tal. E aí, o que a gente fez lá? A gente pegou e organizou tudo isso e pegou as ferramentas dele, que ele já tinha, ensinou o cliente a trabalhar com essas ferramentas. Porque você tem um sistema, o teu sistema ele tem que ajudar a vender mais. Essa que é a verdade. Organizar é muito legal, ter o controle é muito legal, mas tudo isso tem que ajudar a vender mais. Então, a gente mostrou para esse cliente como ele usar esse sistema para vender mais. O cliente, o faturamento dele, a gente começou num nível de faturamento lá, e sem ele fazer muito investimento em equipe, ele aumentou um pouquinho a equipe, mas nada muito relevante. O principal foi a gestão do negócio. Ele aumentou em quase 100% o faturamento. Ele quase dobrou. Hoje é quase o dobro do faturamento dele e consistente. Não é que bateu um mês lá. Não. Todo mês ele já está faturando quase o dobro de quando ele não sabia utilizar a tecnologia a favor. Então, veja que o cliente que ele tem só Inside Sales, uma coisa que ele tem que ver é o seguinte: os sistemas, as tecnologias que eu tenho, se tiver, porque às vezes não tem, se tiver, realmente me ajudam a vender, ou tenho isso aqui e nem sei como é que usa, né? Então, a gente ajuda empresas a potencializar isso, e aí sim tem o controle, e esse controle ajuda a aumentar vendas, ajuda a aumentar clientes, e aí a empresa faz realmente esse jogo acontecer. E você vê que diminui muito a pressão sobre o gestor, a necessidade de prospecção. Toda vez que a gente fazia a pesquisa de venda mais, assim, qual que é o seu maior desafio? É a prospecção de novos clientes. Mas você vai ver o processo super ineficiente. Então, tipo, você tira uma pressão imensa disso. Você pode agora prospectar, mas você prospecta com qualidade, com calma, com certo correto. Marcelo e eu, a gente, inclusive, estava falando ontem, nós vamos gravar um podcast só sobre o que acontece quando a gente desvia
na prospecção de focar em perfil de cliente ideal e começa a trazer perfil de cliente não ideal. O que acontece? Quais são os impactos? Nós vamos gravar um vídeo sobre isso. Mas você vê que o aumento de eficiência em muitos lugares é o caminho mais rápido para você ter resultados, né? Tipo, ele é muito impactante. E é muito interessante que a pessoa... Eu acho que tem... engraçado, eu vejo isso às vezes, que é um pouco de resistência das pessoas a revisarem o seu processo justamente com medo de encontrar falha e parecer que não estão fazendo um bom trabalho. E eu digo, gente, é o contrário, certo? É o contrário. Você tem que estar aberto, uma questão de que, vamos procurar essa melhoria, se tiver falha, ótimo. Certo? Eu já estou vendendo X. Se eu melhorar, eu posso vender 2X. Vamos vender 2X, vamos vender 10X, né? Tipo, a pessoa tem que estar aberta a isso. Que é outra coisa. Acho que Leandro e Marcelo, mas vamos começar pelo Leandro e depois Marcelo. Como é que se lida com esse processo de dizer, nós precisamos mexer nisso aqui, porque às vezes você vai lá, o cara está fazendo aquilo há 10 anos daquele jeito, certo? E reclamando, mas continua fazendo daquele jeito. Aí como é que faz? Você sabe que a gente faz o empresário entender isso com pergunta, né, Raul? Tem um treinamento seu que você fala o seguinte, que o fechamento ele paga a conta, né? Que às vezes a empresa está querendo treinar no fechamento e a hora que você vê o problema está lá na abordagem, está lá no levantamento de necessidade, o fechamento não está fechando porque o processo já vem enquadrado e aí não fecha lá. Na nossa metodologia, o cliente ele consegue ver claramente, muito fácil, muito prático, todas essas etapas da venda. E ele sabe exatamente onde está o problema dele não fechar venda. Porque uma frustração muito grande do empresário é assim, chega um monte de lead, meu produto é super validado, os clientes adoram, mas eu não fecho venda, eu tenho um monte de venda aqui que eu não perco. E se ele não tem esse processo, ele não consegue saber o porquê. E isso deixa o cara louco, né? Então, na nossa metodologia, ele consegue ver exatamente na abordagem, então, onde está o problema. Será que eu estou abordando errado? Será que eu estou fazendo levantamento de necessidades errado? E aí é o motivo que eu não fecho. Então, quando a gente faz essa pergunta para o empresário, como está o seu levantamento de necessidades? Se ele não souber, já está aí a chave. Vamos saber, vamos controlar isso aqui, para lá na frente a gente saber por que vende ou por que não vende. Né? Então, este processo muito claro, a gente coloca nos clientes, e no Inside Sales é muito, vamos dizer assim, é muito concreto isso. Às vezes você tem um vendedor externo, você tem que acompanhar o cara e tal, é difícil você controlar todas essas etapas do vendedor externo. Agora, no Inside, você controla isso e a mudança que você tem que fazer é muito rápida, porque está ali dentro da tua empresa, a operação está no teu controle. Então, a nossa metodologia, ela visa muito isso e é um ponto muito importante para mudar resultado também. Marcelo. Não, é isso. A palavra é metodologia, né? Não é uma metodologia travada, é uma metodologia inteligente, mas ela vai dando sinais claramente do processo fragmentado que a maioria das empresas tem. A gente sempre fala isso. A maioria das empresas, ela pega o cliente, joga na mão do vendedor, corre com o cliente do começo ao fim. A gente trabalha muito mercado imobiliário também, né? Um dos mercados que a gente trabalha, às vezes entra lead e se joga na mão do corretor e o corretor vai com o lead até o final. Né? Aí você não sabe o que está acontecendo no processo, né? Como disse o Leandro e como o Raul sempre fala também, aí você só vai saber se ele fechou ou se ele não fechou. Controle da operação, zero. O controle da operação está na mão da sua equipe. Mas ele lança informação no sistema. Ele lança, mas ele lança o que ele quiser no sistema. Então, na verdade, quando você começa a compartimentalizar o processo por meio de uma metodologia, você consegue entender exatamente o que está acontecendo dentro dele. Mas hoje o processo, na maioria das empresas, toma o cliente e atende. Né? Toma o cliente e atende. Aí a empresa fala assim, o vendedor acha que o cliente é dele, o representante acha que o cliente é dele. E ele é dele. Porque a empresa, na prática é mesmo, né? Porque, de verdade, a empresa não faz a gestão desse cliente, não faz a gestão desse representante. Leandro, última pergunta aqui. Quais são, na tua opinião, as características de clientes que mais aproveitam a implementação de uma CIV? São clientes que decidiram realmente mudar uma coisa interna, a mentalidade dele. São clientes que decidiram que precisa haver uma mudança, não digo de cultura, mas de metodologia de vendas. Então, se ele aceitou isso e ele chega na empresa e fala assim, pessoal, agora nós temos aqui Venda Mais e nós vamos mudar o jeito de vender, nós vamos melhorar o jeito de vender. Quando o empresário ele dá essa determinação e ele muda o mindset dele, né? A equipe vai seguir. Se a pessoa não estiver
aberta a essa mudança, a todos esses controles, porque a implantação, veja, não é uma coisa gostosa de, né? Você vai implantar, você vai causar mudança, não é, nossa, um mar de flores, né? Não, existe uma resistência natural do ser humano. Quando o empresário decide que ele vai mudar essa mentalidade, a coisa vai muito melhor, a coisa acontece muito mais fluida. Os nossos clientes, quando eles nos contratam, eles quase que 100% já tem isso, né? Então, quando a pessoa, o empresário que contrata, determina, a coisa vai. Se o empresário não estiver aberto a mudar, se ele estiver preso, se ele quiser continuar do jeito que está, a coisa não acontece, mas é uma mudança interna. Eu acho que essa é a principal característica, sabe? Porque depois a metodologia a gente implanta, a gente sabe implantar, tem um conhecimento, mas tem que ter essa abertura da empresa, né? Principalmente do empresário, que é quem nos contrata. Perfeito. Olha que interessante, para você que está nos vendo, nos ouvindo, começa todo o processo de mudança com uma decisão, no fundo, uma mudança de mindset, de dizer do jeito que está, eu não estou satisfeito, não estou, né, eu me sinto frustrado, ou acho que este modelo claramente está começando a dar sinais de esgotamento, eu preciso fazer alguma coisa, né, vou me mexer, mas tem que entender que, eu até estava conversando com o meu time outro dia, eu vou dar uma aula sobre change management, daqui a 15 dias, e é justamente sobre como lidar com mudanças. E uma das principais coisas é essa questão da resistência. É natural, né? Tipo, você não melhora se você não lidar com isso, mas todo o nosso crescimento está fora da zona de conforto. Eu tenho sempre dito isso. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, note que a gente já está dizendo, esse processo é um processo que você precisa tomar uma decisão, mas precisa depois entender, ele leva um tempo para ser feito e colocado em prática, e esse tempo precisa ser respeitado, porque vai ter resistência, e muita gente começa a dizer, mas o representante reclamou, mata o projeto, para de fazer tudo, porque alguém falou que... Aí começam, vai ter mimimi, porque o modelo atual, minha mãe sempre dizia, as coisas são do jeito que são por algum motivo. Certo? Tipo, eu adoro essa frase, as coisas são do jeito que são por algum motivo. Se a gente vai mudar o jeito que as coisas são, então a gente precisa trazer outros motivos e aprender ali, né? Porque tem gente que, de novo, está muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa e não é eficiente, mas a pessoa vai convivendo, aquela coisa de que, tipo, vai convivendo, tá ruim, mas tá bom, né? Tipo, não dá. Esse processo de melhoria começa com uma decisão. Gostei muito de você falar sobre isso, Leandro, porque precisamos reforçar isso aí. É para você que realmente está dizendo... Estou sério em relação a essa mudança, eu acho que a gente pode fazer melhor. Ok, podemos te ajudar. Muito bem, comentários finais, Leandro, e depois eu passo para o Marcelo. Assim, algo que você gostaria de reforçar, algo que você queria falar e não falou ainda? Legal, eu acho que assim, para as empresas, né, a gente tem trabalhado muito, e você controla o combustível do teu carro, você controla as tuas finanças, você controla um monte de coisa em casa, a luz, a energia, o quanto você acelera, o radar que você vai passar, você controla um monte de coisa. Por que não controlar a tua operação comercial, que é o que sustenta tudo isso? Que é o que traz dinheiro, que é o que faz a tua vida ser do jeito que é? Por que não controlar uma parte tão importante que é a tua operação comercial? E aí, se você precisar de ajuda nisso, a gente está muito disposto a te ajudar a fazer. Então, eu acho que é esse o que eu quero falar aí por final, Raul. Perfeito, mas eu já vou respondendo antes de passar para o Marcelo, que muita gente acha que o controle engessa, tira a agilidade da equipe, e a gente diz não. É o contrário, te dá mais controle, te dá mais agilidade, te dá mais rapidez, tipo, aumenta a tua eficiência, é o contrário. Eu já ouvi essa objeção e quando eu disse, mas me explica um pouco mais por que você está pensando isso, porque a pessoa, não, porque vendas precisa de dinamismo, não sei o quê, se colocar regra, a pessoa começa a não poder, mas cara, você não está entendendo. Isso é que nem dizer que as 7 notas atrapalham a música. Eu só tenho 7 notas, certo? Tipo, eu não vou... Não, cara, tipo, o cara que realmente sabe tocar tem 7 notas e destrói qualquer instrumento, certo? Tipo, né, regra e não sei o que, quando ela é feita de maneira correta, inteligente, ela melhora o processo, não o contrário. Aí a coisa tá super solta, cada um tá fazendo uma coisa, assim, cada um tá remando para um lado, e o cara diz, não, eu não quero colocar regra. Meu amigo, então você vai continuar convivendo com esses resultados que você tem hoje, não adianta, certo? Tipo, você precisa melhorar isso, né? Legal que você também falou sobre isso, porque, para você que tá nos vendo ou nos ouvindo, entenda que foco é poder, certo? É isso que a gente está dando, foco para a tua equipe, está dizendo aqui, ó, isso aqui que você deveria estar fazendo. Marcelo, para terminar.
Em primeiro lugar, é um papo muito, muito importante, muito bacana. Novos canais de vendas é o futuro, não tem como fugir disso. Os clientes estão muito mais suscetíveis a novos canais de venda, muito mais aceitando novos canais de vendas. A gente precisa entender isso e precisa usar isso de maneira eficiente. A gente tem uma falsa sensação de segurança mantendo o modelo do jeito que está, mas é uma falsa sensação de segurança. Na maioria das empresas que a gente entra, o cara tem lá 50 vendedores externos, ou 20 vendedores externos, ou 10 vendedores externos. De verdade, a venda dele é sustentada por 2 vendedores externos e 20 clientes. Aí ele está super seguro com a operação dele, mas a operação dele está em cima de 2 vendedores externos e de 20 clientes. Isso não é segurança, isso é uma falsa sensação de segurança. Então assuma o controle da sua operação comercial para que de verdade você consiga ter mais segurança e mais prosperidade no seu negócio, que no final das contas é isso que importa. Exatamente. Outro dia também estava conversando com um cliente meu, eu disse, você já fez Pareto do teu faturamento? Certo? Tipo assim, Pareto do teu faturamento, e acaba acontecendo isso, que o cara quando começa a ver, tá muito acumulado, e o cara não tem noção disso, que nem o Leandro estava falando. Eu tenho dados assim, mas não estou olhando isso com calma, ainda mais quando está solto na equipe comercial. Segurança de verdade é você ter controle, né? Esse controle tem que estar próximo, a gente tem defendido muito isso. Leandro, super obrigado por estar aqui com a gente conversando, parabéns pelo trabalho que você tem feito com os clientes, parabéns por tudo que você tem publicado, tipo assim, estamos juntos nessa missão de fazer com que o Brasil fique mais sério em relação a vendas, como o Marcelo sempre fala, e gostei muito disso, que a ferramenta é para ajudar a vender mais, né? Tipo, a gente está falando que controle é para ajudar a vender mais, né? Tipo assim, o foco sempre no final é ajudar, certo, a vender mais. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, que ajuda com isso, tem alguma dúvida, entre em contato, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada de crescimento aí, de aprimoramento do teu modelo comercial. Então, até lá, até o próximo programa. Continuamos torcendo por você, continuamos torcendo para você que está nos vendo, nos assistindo, continue fazendo um bom trabalho, certo? Lembre que o mundo está cheio de desafios, está mudando o tempo inteiro, mas existem soluções. E a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo programa. Tchau, até mais, boas vendas.